total, né, de todas as pessoas para um ambiente muito mais digital do que físico, né? Então, acho que isso é algo que parece básico, mas a gente hoje vive nessa realidade. E aí, eu achei legal trazer aqui um estudo que o El País fez, né, que delimita quais vão ser as 10 principais mudanças nesse momento, né, pós-pandemia, que ainda não acabou, mas enfim, a gente, né, vai passar por isso. E eu acho legal mostrar um pouquinho disso aqui, né? Primeira coisa, e talvez uma das mais importantes, é a revisão de crenças e valores, né? A gente se tornou muito mais solidário, né? Isso é uma coisa muito positiva, a gente se tornou mais eficiente, né? Mais ativo, né? Por uma questão de necessidade, né? Então, isso é um ativo imenso que a gente está ganhando. A gente pôde entender que menos é mais, na verdade isso sempre foi uma premissa, mas hoje você precisa produzir mais com menos, né? O Rafa até falou muito bem sobre isso. E além disso você precisa ser mais eficiente, né? Eu acho que está todo mundo com essa certeza agora. Uma outra coisa é que, assim, os espaços comerciais, né, eles vão ser reconfigurados, já estão sendo, isso é um fato, né? Muita gente se questionando para que ter tanto espaço, né? Se hoje o mundo é muito mais virtual, isso me dá muito mais possibilidades. Então, isso vai passar por uma transformação. Vide o mercado comercial de imóveis, né? Que realmente vai passar por uma transformação. E isso é ruim, talvez num primeiro momento, mas assim, onde tem problema tem oportunidade. Então, eu acredito, por exemplo, que muitos espaços que até então eram comerciais têm uma possibilidade de se tornarem ou híbridos ou residenciais, né? Isso é uma oportunidade que tende a acontecer. Uma outra questão, né, novos modelos de negócios, principalmente para restaurantes, né, essa coisa do delivery, que, por incrível que pareça, muita gente não tinha experimentado, hoje é uma grande realidade. Então, esses negócios de alimentação né, estão passando por uma grande transformação. A cultura, que está vivendo um momento delicado, porque ainda está muito embasada no modelo muito real e físico, né? Ela vai se transformar e, na minha visão, ela vai se ampliar muito, porque quando você faz um show, por exemplo, você tem a capacidade de atender fisicamente o número X de pessoas. Quando esse movimento vai de forma digital para a internet, você consegue multiplicar isso em 1000, às vezes até em 1 milhão de vezes. Né? Então, existe uma oportunidade muito grande para a cultura. Né? O trabalho remoto veio para ficar. Parece brincadeira a gente falar isso, mas existia um certo preconceito, isso é um fato, da maioria das empresas. Né? Eu sei que muita gente já vinha vivendo essa realidade, mas se a gente olhar o grosso, existe uma situação que, por exemplo, eu estou com uma camiseta aqui, né? Eu estou de short, porque eu estou em casa. E isso era algo que, se a gente fizesse no ano passado, por exemplo, podia ser não muito bem visto por muita gente, por muita empresa. E hoje isso acabou. Né? Eu acho que esse modelo veio e hoje ele é uma realidade que vai ficar, né? Por uma questão de custo, de eficiência, né? E de tempo. A questão aí muito voltado para o mercado imobiliário, né? Morar perto do trabalho sempre foi muito bom, né? Principalmente para grandes cidades como São Paulo, mas hoje isso é um ativo ainda mais valorizado, né? Até porque você hoje, com essa capacidade de poder trabalhar em casa, e aí o seu trabalho está na sua casa, né? Essa qualidade de vida ela ganha uma força infinitamente maior. E as pessoas puderam experimentar uma vida que elas não tinham, né? Que é você não perder tempo com deslocamento, né? E aí você tem possibilidade de fazer muito mais coisa. Né? O shop streaming é uma realidade, né, que já existia mais forte, principalmente na China, né, e nos Estados Unidos, mas que vai vir para ficar, que são essas vendas acontecendo ao vivo, online. Né? Tem muitas empresas já estão iniciando esse processo, isso veio para ficar. Né? A busca por conhecimento, pela facilidade de acesso a tanta informação e você ter mais tempo, né, por não perder tempo se deslocando, também aumentou. E a educação à distância, que veio realmente para ficar. Né? Você ainda tinha muitos modelos que eram físicos e reais, e agora vão se tornar ou exclusivamente digitais ou híbridos. Né? Então, eu acho que isso aqui é o contexto geral do que aconteceu e do que veio para ficar. Falando especificamente de mercado imobiliário e pandemia, né, eu tentei fazer uma coisa, né, muito prática, assim, muito
muito básica, assim, e muito objetiva, né, até para entender que quem pode estar conversando com a gente, olhando, né, pode não ter um conhecimento, talvez até nem médio, né, das ferramentas, então achei que era interessante a gente trazer uma coisa um pouco mais básica, porém efetiva, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe, né, é que existe uma nova experiência do usuário, isso é um fato. Esses modelos já vinham sendo testados, né? E aí eu estou falando especificamente de compra de imóvel ou de aluguel de imóvel, né? A gente vê uma explosão de novos modelos de negócio, de startups e de empresas que vieram já num modelo de experiência do usuário totalmente diferenciado, né, na forma como elas atendem o cliente, na forma como elas vendem o produto, né, como elas entregam o produto. E hoje o mercado todo tem que agir dessa forma. Então, acho que a primeira coisa para a imobiliária, para o corretor, enfim, entender que essa experiência hoje ela é diferente. E aí, quando eu falo diferente, é porque ela é virtual e porque ela é digital. Né? E muita gente conversa às vezes comigo falando, mas isso é um problema porque eu não tenho ferramenta, eu não tenho conhecimento. Mas, assim, na verdade, eu vejo como uma grande oportunidade, porque enquanto você tinha num mundo, né, que ainda dependia de visita, né, de uma coisa mais real, um número limitado, né, de negócios, hoje você não tem mais esse limite, né? E se tiver, ele é muito maior do que ele era. Então, a gente vai ter uma redução né, de espaços físicos, né? E aí seja para imobiliárias, para incorporadoras, para construtoras, isso é um fato, né? E uma ampliação para aumentar essa experiência de atendimento digital. Né? E aí você tem N exemplos, né? Você hoje consegue fazer uma visita totalmente virtual com o cliente, mostrar cada detalhe de um imóvel, inclusive de uma forma tridimensional, usando a tecnologia, né, de realidade aumentada, realidade virtual, enfim. É muito mais fácil, né, e até muito mais completo fazer dessa forma. A outra coisa é o processo de compra, né, que está se tornando, né, já para muitas realidades, totalmente digital. Então, toda aquela burocracia que existia, né, que sempre foi um problema do nosso país, isso está definitivamente acabando. Então, hoje já é possível você fazer todo o processo de forma digital. Isso é muito importante. E aí o corretor, né, o intermediador, enfim, ele precisa conhecer sobre isso. Né, porque ele tem que orientar o cliente, né? A gente ainda tem clientes de todos os níveis, né? Clientes que sabem fazer isso, né? E clientes que não sabem, né? Clientes que têm ainda uma dificuldade de entender o digital, de entender esse universo. Então é importante que o vendedor, né, o consultor, ele conheça como são essas práticas, né, de assinatura digital, enfim, para que ele saiba orientar. Isso não é difícil, você tem muita literatura na internet, né? O YouTube é a nossa nova Barça já há muito tempo, né? Então é bem interessante. Fora as empresas que trabalham, como DocuSign, enfim, e outras que te dão toda essa literatura, né? Então isso é uma coisa muito importante para mudar essa concepção do mercado. A outra questão também bem importante é os novos meios de pagamento que vieram, né? Que são os bancos digitais, né? Enfim, as formas totalmente digitalizadas, o Pix está chegando aí, que vai mudar a relação de pagamento, né? Que tinha determinados entraves, né? Eu digo tanto no tamanho do valor quanto na velocidade, na forma que se fazia. Então, hoje você tem essa facilidade de pagar uma entrada, uma intermediária, a forma como você paga o aluguel, você pode parcelar um sinal de aluguel, uma garantia, né? Tudo com diversas formas de pagamento. Então, também é importante que esse profissional saiba o que existe no mercado, né? E como ele pode oferecer e trabalhar, né, com isso em relação aos seus clientes. Tá? O cashback é uma modalidade, né, que você premia o seu cliente em função do que ele consome, muito interessante para trabalhar com imóvel, tanto para compra quanto para locação, porque hoje todo mundo quer ganhar alguma coisa. Né? O quarto ponto que eu acho muito interessante é a possibilidade que toda essa mudança trouxe para a gente ter mais tempo para atender um cliente, né, para fazer uma venda e para gerar negócio. Porque realmente, assim, todos nós, a gente está acostumado hoje a ter acesso a tudo de uma forma muito rápida e em qualquer momento. Né? Então, isso, na minha visão, tem um lado bom, porque você consegue fazer mais negócio e atender mais gente. Né? Então, assim, o cliente quer isso, ele quer ser atendido, né, em horários e situações que são cômodas para ele.
Então, hoje você consegue fazer isso de uma forma melhor. E você tem recursos como robôs, né, que podem fazer parte do trabalho, né, para você, de forma viável. Né? Você tem os assistentes virtuais, que nada mais são do que robôs que trazem uma humanização que nós, seres humanos, ainda nos identificamos muito, né? E é importante. Então, é interessante perceber que a gente tem essa possibilidade de aumento de atendimento e isso vai gerar mais negócio e mais satisfação do cliente. Né? A revisão das moradias, ela é um ponto muito importante, né, porque as casas hoje elas são mais valorizadas, a gente está tendo um aumento, né, expressivo pela procura por moradias interior, né, as pessoas, uma pesquisa recente aponta um aumento de 112% na procura por arquitetos para fazer mudanças em suas casas, porque a gente viveu essa realidade, gostou, né, viu que é mais eficiente e isso veio para ficar. Então é muito interessante que o profissional dessa área entenda isso e possa trabalhar com essa informação. Né? Em cima da primeira pergunta, o que eu vejo é isso. Né? Basicamente, a gente tem uma mudança comportamental muito importante, tá? Que está ligada à velocidade com que as coisas podem ser feitas, à quantidade com que as coisas podem ser feitas, tá? Porque você tem mais tempo para pensar naquilo, para procurar, pesquisar, né? E você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? E de forma até melhor. Então, enquanto você tinha, às vezes, uma possibilidade de atender 1, 2 clientes numa carteira, talvez num dia, essa possibilidade aumentou pelo menos 10 vezes. Tá? Então, assim, eu acho que a grande mudança que a gente tem é essa, né? E as facilidades que a gente tem por fazer as coisas de forma digital, né, que destrava muito o processo, e gerar novas formas de pagamento e premiação que vão facilitar o processo. Deixa eu descompartilhar aqui para a gente... Tá? Vamos lá. Ô, Léo, obrigado. Muito, muito clara e direta a apresentação, muito legal. Ricardo, vou passar a bola para você provocar o Rafa agora. Vamos pôr o Rafa na fogueira? Vamos pôr os cariocas na fogueira, Nelson. A gente está hoje com uma invasão carioca aqui em São Paulo, hein, gente? 3 contra 2 aqui, gente. Tá com nós, bicho, né? Assim, eles falam humano, a gente fala bicho, tá certo? Não, eles falam meu irmão. Meu irmão, esse é meu irmão. Meu irmão, lá, Rafa, bicho. Vamos lá para a provocação? Fala comigo. Opa, vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todos os participantes, os palestrantes também. Eu vou fazer uma provocação que já vai servir para os dois. Começa com o Rafa e depois o Léo também já pode seguir na provocação. A gente prometeu no tema, na chamada dessa live, que todos os participantes devem ter recebido, um marketing digital agressivo, fora dos moldes tradicionais. Acontece que o marketing já vem passando por um bom tempo por uma mudança, né? Então, aquele marketing que seguia a linha mais intuitiva, mais criativa, hoje ele passou por uma revolução, uma verdadeira revolução com o digital. Muitos indicadores foram criados, muito daquele trabalho criativo, intuitivo, aquelas decisões que eram tomadas, hoje são tomadas através de indicadores. Então, qual o resultado melhor? Você tem uma revolução outra que está vindo também, que é a inteligência artificial, machine learning. Então, ou seja, esses indicadores são analisados por robôs, como o Léo colocou. Então, alguns robôs tomam essa decisão e a gente quer entender um pouco como é que fica o lado da criatividade e da intuição com todos esses indicadores, com todo esse mundo digital. Vocês acreditam que esse novo mundo pode transformar a estratégia e o modelo de negócio das empresas, especialmente das empresas imobiliárias? No que tudo isso muda? Não só a estratégia de marketing, mas eventualmente a estratégia e o modelo de negócio das próprias empresas imobiliárias. Esse comportamento diferente do consumidor, como o Léo trouxe para a gente. E acima disso, como que a pandemia pode influenciar nesse ponto? Ela pode acelerar, ela pode trazer uma mudança significativa nas estratégias de marketing, que já estavam mudando, mas pode haver uma mudança maior ainda por causa dessa pandemia, ou mesmo até diametralmente oposta em função de alguns pontos. Vale trazer, o Léo trouxe algumas informações aqui para a gente,
de novos nichos, da revolução das entregas, das comidas, do delivery. Estava lendo uma reportagem que falou que 5,3, 5,7, não lembro bem, milhões de usuários novos que nunca tinham comprado, nunca tinham usado o mundo digital para comprar nada, entraram nesse mundo. 5,3, 5,7 milhões de pessoas novas que começaram a comprar online, estão tendo experiências online em outras verticais, comprando desde shampoo até carro, mas quando elas forem para o lado imobiliário comprar um imóvel, elas vão esperar nada mais, nada menos do que também essa experiência digital. Então, o que vocês têm para falar um pouquinho sobre isso, de toda essa provocação que eu trouxe? Rafa, contigo primeiro. Boa. Eu acho que é uma provocação excelente, principalmente porque 99,9% das pessoas nessa sala provavelmente erra a forma de fazer marketing agressivo em 2020. E assim, lembrando todo mundo que isso é um ponto de vista meu, tá? Não é a verdade absoluta, é a maneira como eu trato os meus negócios e como a gente toca as estratégias dos nossos clientes aqui na companhia. Que a melhor maneira de você vender em 2020, e aí eu estou puxando vender porque você falou de marketing agressivo, né? Marketing agressivo tem a ver com puxar ponteiro de negócio. Marketing agressivo tem a ver com gerar resultado. E a melhor maneira de fazer marketing agressivo, ou seja, gerar resultado de negócio em 2020, não é vendendo. E isso fode a cabeça de muita gente. Porque a maioria das pessoas, quando começa uma estratégia dessa, pensa assim, pô, eu quero vender, eu preciso vender. Então, eu preciso fazer propaganda. Se eu quero vender, eu preciso fazer propaganda. 2020 não funciona assim. E aí, antes de eu continuar construindo aqui, eu queria dizer o porquê que não funciona, né? Principalmente por causa desse cara aqui. Basicamente, o que o celular fez com a gente, e a internet, as redes sociais, ele mudou para sempre o panorama de propaganda e o panorama de estratégia de venda. Porque se você volta 10 anos atrás, todo mundo que fazia propaganda competia com outra propaganda. Então, você tinha a empresa A competindo com a empresa B. As duas produzem mídia. O que é mídia? Foto, vídeo, texto, áudio. Isso é mídia, né? Você tinha empresas competindo com outras empresas produzindo mídia para vender. Só que em 2020 não funciona assim. Porque quando você coloca a sua propaganda querendo vender um imóvel ou a Electrolux bota uma propaganda querendo vender uma geladeira, ela não compete só com a Brastemp. Ela compete com o vídeo da Anitta rebolando a bunda. Ela compete com a foto de um gatinho fofo. Ela compete com um meme mais novo. Tá tudo dentro do mesmo lugar. Tá tudo dentro do WhatsApp, tá tudo dentro do Instagram, tá tudo dentro do LinkedIn, do Facebook, do YouTube, do Spotify e dessas plataformas que basicamente são quase que o sistema operacional da internet. É onde a gente é influenciado de maneira desproporcional todos os dias. E ali dentro, a sua propaganda não compete com propaganda. Ela compete com conteúdo. E se você só faz propaganda ali dentro, você é ignorado. Porque você está sempre um slide de ser ignorado. Se chega um negócio na tela do usuário que ele não quer, ele passa para o lado. Então, qual é a cabeça e qual é a forma mais eficaz de você vender em 2020? E por isso é a forma de fazer marketing agressivo. É você construir marca. A melhor maneira de vender em 2020 é construindo marca. Porque quando você constrói marca, branding, que é construção de marca, e vendas são duas coisas muito diferentes. E dentro dessas plataformas, com essa dinâmica de competição da atenção das pessoas que eu citei aqui para vocês, como é que você constrói marca? Com conteúdo que não está tentando vender nada. Então, a sua melhor peça de venda não é um vídeo onde você anuncia o prédio que você quer vender ou a unidade que você quer passar para frente. É um vídeo onde você dá 7 dicas para a pessoa escolher o melhor corretor possível. Ou é um vídeo onde você dá 8 sacadas para você encontrar o melhor apartamento no Itaim. Ou as 3 armadilhas que geralmente alguém comete quando está procurando um apartamento, quando está procurando um apartamento para alugar. Esses são vídeos que constroem marca. Esses são vídeos que permitem você começar esse relacionamento para que a pessoa te dê uma chance. Esse é o motivo que a maioria das fotos de vocês, quando vocês postam numa rede social, se é que vocês postam, falando assim, apartamento para vender, preço tal, tem 0 comentários e 3 likes. É por isso, porque vocês estão vendendo. E vender não é a melhor forma de vender em 2020. E aí, agora que eu quebrei um pouco esse raciocínio,
Pô, venda não tem espaço? Óbvio que tem espaço. Mas nessas plataformas, na maneira como a opinião se forma em 2020, para você vender, você tem que ter ganhado o direito de vender. Quando eu viro e falo assim, gente, vai abrir mais uma turma aqui da CRIA. CRIA é minha escola de formação em estratégia digital, né? Quando eu viro para minha audiência aqui, eu tenho 100 mil pessoas no Instagram, e eu falo assim, vai abrir uma nova turma da CRIA aqui. Cara, eu faço isso uma vez a cada 3 meses. Os outros 3 meses, a nossa estratégia de comunicação só construiu marca. Eu nunca pedi nada para as pessoas, eu só entreguei valor. Eu só ajudei elas a entenderem os desafios que elas têm e a chegarem nos resultados que elas precisam com marketing, com comunicação, com estratégia de negócio. Eu só ajudei. E aí, de 3 em 3 meses, eu vendo alguma coisa. E chuta o que acontece. Você acha que essas pessoas vão preferir comprar o meu programa de educação, o meu curso, ou o curso de alguém que está há 3 meses botando um banner na cara delas, compra o meu curso, compra o meu curso, compra o meu curso? De mim. Então, a grande sacada para você ter uma estratégia de marketing agressiva, e eu tenho uma das agências que cresceu mais rápido na história do Brasil, é porque eu nunca tentei vender nada. Ninguém nunca viu uma peça minha de comunicação falando contrate a Avelar. Ninguém, e nunca vai nem ver. O que eu tenho? Eu tenho o 3º podcast mais visto do Brasil de empreendedorismo e o 3º podcast mais visto do Brasil de marketing. Um chama Nas Trincheiras, outro chama CMO Playbook, e eles são a principal forma de construção de marca que eu tenho. E aí, se eu faço um excelente trabalho construindo marca e ajudando as pessoas, cara, as pessoas fazem um dever de casa inteiro sozinhas sobre quem eu sou, qual é a minha empresa, o que eu posso fazer, e elas vêm até mim. Então, essa é a grande sacada para você fazer marketing agressivo. E aí, conectando ao final da resposta do Ricardo aí, da pergunta do Ricardo, que é o que a pandemia fez. A pandemia basicamente acelerou isso. Isso já existia. Isso funciona há algum tempo. A diferença é que agora, em 2020, no meio da pandemia, se você não faz isso, você está sendo completamente ignorado. Então, antes, você ainda tinha algum resquício de chance ali. Então, esse é um pouco do meu ponto de vista aí, Ricardo. Ô, Rafa, deixa eu só aproveitar aqui, Ricardo e Nelson, quebrar um pouco o protocolo, porque o Gabriel, que é audiência fiel nossa, então eu queria... Gabriel, exatamente, o Gabriel vai ganhar o cartão Fidelidade. Ele fez uma pergunta, Rafa, que eu queria pegar aí o teu gancho, e disse o seguinte, as pequenas imobiliárias, né, que estão aí bastante ativas e estão assistindo aí a gente e nos prestigiam sempre, que obviamente não tem recursos, né, para construir marca, como você falou. Beleza. E aí? O cara precisa de dinheiro para construir marca ou pode construir marca com pouco dinheiro ou sem nenhum dinheiro? Gabriel, essa é para você, hein? Perfeito. Cara, custa R$0. Você sabe o que custa? Custa assistir 2 horas a menos de Netflix. Custa assistir 2 horas a menos de novela na Globo. Isso é o que custa. Porque no final do dia, todo mundo que está aqui tem um celular na mão. Todos vocês. Todos vocês têm acesso à internet. As redes sociais são de graça. Então, você gravar um vídeo a mais, você escrever um tweet, você subir um vídeo no YouTube, não custa dinheiro. Isso custa tempo. E aí a provocação, que é muito interessante da gente observar, Cláudio, é que a maioria das pessoas, elas sabem disso tudo que eu falei intelectualmente, então elas sabem que as redes sociais e conteúdo é extremamente poderoso, mas elas não estão fazendo por onde. E aí o grande lance é que o que eu mais vejo é a pessoa entender intelectualmente que conteúdo, rede social e comunicação para construir marca em 2020 é fundamental, e ela põe um caralho de um estagiário para fazer um negócio, ao invés dela alocar o tempo dela priorizando esse negócio. Isso é a coisa mais comum que existe. Na minha empresa, por exemplo, cara, eu tenho 100 e cacetada funcionários e eu toco o time de marketing. Eu não faço nada dentro da empresa. Nada. Os meus diretores, os meus vice-presidentes tocam a operação inteira. Mas o marketing é tão importante que eu nunca deleguei para ninguém. Isso, na minha visão, é a atividade que tem mais alavancagem disparado dentro de uma organização, é a comunicação em 2020. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está nessa sala daqui, olha que interessante, enquanto a gente está nessa sala daqui, aqui tem 90 pessoas aqui dentro. Em teoria,
a minha influência está sendo exercida em 90 pessoas, né? Não. Porque enquanto a gente está aqui, eu tenho 747 mil peças de conteúdo na internet voando aí, e muito provavelmente tem mais de 1 milhão de pessoas vendo algum vídeo meu nesse exato momento aí fora na internet. Então, o que conteúdo faz, o que fotos, textos, áudios e vídeos fazem por você na internet, eles expandem o seu tempo. O meu dia não tem 24 horas. O meu dia tem a quantidade de tempo visualizado do meu conteúdo aí fora. O meu dia tem muito mais horas do que o de vocês, em termos de influência. Então, algumas das coisas que eu vejo é que, número 1, não custa um centavo, porque se você tem um celular, acesso à internet, às redes sociais, você pode começar agora. Você só vai ter que assistir menos 2 horas de Dark ou de Game of Thrones. E número 2, a gente tá rindo, mas é verdade. E número 2, cara, a gente tem que colocar a estratégia de construção de marca, cara, numa prioridade no negócio, porque o que acontece, na verdade, é que todo mundo diz que é importante, mas as ações não mapeiam para lá. Excelente pergunta, viu, Cláudio? Ricardo, vamos pedir para o Léo ver se ele quer complementar a sua pergunta, que foi diferente a provocação do Rafa, né? Não sei se o Léo quer falar alguma coisa, Léo. Não, com certeza. Eu acho que, primeiro, em cima da intervenção do Cláudio aí, que eu acho que é o que todo mundo, né, o principal público que está assistindo quer saber, né, que a gente falou ali que ele fala de barriga no balcão, né, ser muito prático, e aí, obviamente, o nosso foco aqui é mercado imobiliário. Assim, eu acho que a grande mudança, né, a minha escola é uma escola criativa, né, eu sou publicitário, hoje eu sou diretor de marcas e negócios na GIS, que é uma agência de comunicação, né, que tem 26 anos, enfim, que tem esse DNA criativo, ou seja, o que eu quero dizer? O que a gente vende, no fundo, é ideia. E essa ideia, ela se adapta, a forma de vender, né, muito bem como o Rafa falou, ela foi mudando e ela vai mudar, né, a gente vai sempre estar mudando a forma, né, de comunicar as coisas, mas eu continuo acreditando que atrás disso tudo existe uma ideia. Né? Uma ideia que você, obviamente, você cada vez mais tem ferramentas que são robôs, enfim, que vão te trazer ferramentas, números, mas que você vai ter que ter por trás uma decisão estratégica para você embasar uma ideia. Isso ainda, né, até onde eu tenho conhecimento, não foi superado, né? O ser humano ainda não foi superado nessa capacidade criativa. Eu só consegui ver isso no Skynet do Exterminador do Futuro, mas assim, até então eu não vi que isso é uma realidade. A gente ainda tem esse benefício, né? Por N fatores. Então, eu acho que assim, o conteúdo, ele hoje sem dúvida, a grande ferramenta que qualquer um de nós tem para construir marca e para, no final das contas, vender, né? Então, assim, falando de uma forma muito prática, né, sobre dinheiro ou não, é possível fazer um trabalho muito expressivo e muito bom, começando, obviamente, sem recursos e muito com o que o Rafa falou, você dedicando seu tempo a aprender determinadas ferramentas. Eu não vou ficar aqui falando especificamente, depois a gente manda um material para ser mais fácil, né? Mas, assim, de forma muito prática, eu acho assim, no papel de um corretor, que é, na minha visão, um consultor e um estrategista, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é estudar muito, né? Então, se ele tem que estudar o que ele vai, que conteúdo ele vai gerar, né? E aí a gente está falando dele entender sobre o produto, entender sobre o mercado, né? Entender sobre os compradores. Esses 3 pontos é o mais importante. E tem muita ferramenta para fazer isso, né? E depois é ele começar a projetar esse conhecimento que ele está adquirindo numa linguagem de quem ele quer atingir, porque isso também é fundamental. Né? Sobre isso que o Rafa falou, né, que no fundo é uma coisa chamada atração, a publicidade, que é uma ferramenta muito antiga, ela sempre teve esse fundamento, né? E cada vez mais a gente luta por atração, a gente luta por atenção. Né? A neurociência que está se desenvolvendo muito, né, o neuromarketing, ele só estuda isso. Né? Então, quando a gente faz uma pesquisa de neuromarketing, a gente está, no fundo, visando ver para onde está indo a atenção, porque realmente hoje você está numa rede social e você está vendo uma bunda, um gato, exatamente os exemplos do Rafa. E a gente tem que disputar espaço com isso tudo, coisa que uma televisão já não é viável. Então, o importante para um profissional fazer um trabalho de forma simples,
né, barata, né, não vou chamar de graça, porque aí eu estaria sendo até injusto, né, tem algum investimento, mas assim, esse investimento pode ser R$50, enfim, né, ele tem que ser pertinente ao que a pessoa pode fazer. A gente tem N exemplos, né, de quem saiu do nada e se transformou em rei. Isso teve um começo, muito pela intenção e pela capacidade de estudar e entender as coisas. Então, por exemplo, eu acho que um corretor, ele pode, sem recursos, né, ele pode ter uma página, né, enfim, um canal nas redes sociais muito bem feito, ele pode correr atrás de ter um recurso de imagem que a maioria não tem, né, isso não é complicado de se fazer, qualquer smartphone hoje tem uma capacidade de tirar foto muito boa, de filmar, etc. E tal. Então, assim, ele pode aprender sobre isso e melhorar o visual dos seus canais, ele pode ter acesso a muitas pesquisas que antigamente eram muito difíceis de ter, então ele pode complementar seu conteúdo com pesquisas sobre mercado. Hoje em dia, a gente tem um mercado que as pessoas tiram dinheiro da renda fixa que não dá nada para voltar a colocar no mercado imobiliário. Então está aí uma oportunidade, isso você tem que estudar e tem que projetar isso. E esse conteúdo é o que vai chamar a atenção para ajudar numa venda ou no aluguel de um possível imóvel. Né? Então, assim, você tem ferramentas, né? Hoje você tem acesso a chatbots e coisas que são ou gratuitas ou muito baratas, que você pode implementar num canal de WhatsApp Business, por exemplo, que você pode estar usando, né, como corretor ou como pequena imobiliária, para você ter uma velocidade de atendimento maior e para você estar gerando mais conteúdo, né? Claro, você tem que fornecer para as pessoas o conteúdo que seja pertinente com o que no final você quer vender e com o que elas queiram ver, né? A famosa atenção. Então, assim, eu acho que tudo passa pela educação, né? Aprendizado, sem dúvida, vontade, né? Cada vez trabalhar mais e ter mais vontade, e você saber usar essas ferramentas, e hoje tem curso para tudo, né? Para você poder, de forma gratuita e iniciar um processo, colocar esse conteúdo na internet, né? E começar a testar isso. Né? Para mim, a grande diferença, falando de mídia, assim, o que a gente tinha antes da internet era algo impositivo. E o que a gente tem hoje é algo totalmente interativo. Então, a diferença é essa. A gente teve que se adaptar a mudar o tipo de conteúdo que a gente colocou, porque, na verdade, sempre foi conteúdo, porque antigamente não existia interação. Se existisse, era uma interação que demorava a chegar. Hoje não, ela é imediata. Então, você consegue medir as coisas muito rápidas. Né? Você consegue tomar decisões e mudar sua estratégia de forma muito rápida. Acho que esse é o grande ganho. E daqui a 20 anos isso vai ser muito mais acentuado. Eu tenho dificuldade de pensar, né, e me vejo como se meu avô fosse vivo, né, usando um smartphone, a dificuldade, porque talvez daqui a 20 anos eu vou estar exatamente assim. Né, porque imagina como vai ser. A gente vai estar falando de leitura de retina, de coisas que a gente, né, quem sabe, né, a capacidade de ler nossos pensamentos. Então, eu acho que é isso. Legal. O microfone, Nelson. Tá no mudo, Nelson. Pois é, aí fica difícil, né? Esse negócio de ter que ligar, desligar, a gente esquece, né? Vira Charles Chaplin. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, que eu acho interessante. Eu só vou pedir licença para mudar um pouquinho a pergunta dele, e aí eu deixo para os dois, para o Léo e para o Rafa, falarem um pouquinho. A mudança mais na apresentação do que no conteúdo. O Gabriel colocou aqui uma questão que é a seguinte: hoje nós, as imobiliárias, pequenas imobiliárias, elas têm uma dependência muito grande dos anúncios nos portais. E exatamente pelo que eu estava ouvindo vocês falarem aqui, os anúncios nos portais, eles não são conteúdo, eles são basicamente uma lista descritiva do tipo 3 dormitórios, uma suíte, 2 vagas, preço de tanto em tal bairro. E eu, particularmente, acho que o tipo de pesquisa que o cliente quer não é essa. Por exemplo, ele quer saber ou uma escola perto do filho, ou ele quer saber se tem restaurantes, ou ele quer saber a distância do trabalho dele, etc. Qual é a visão de vocês para essas ferramentas? Em termos assim, a gente vai continuar por muito tempo ainda com essa dependência dos portais, ou a gente, como pequenas empresas, conseguiria mudar isso e encaixar mais nessa visão moderna que vocês estão colocando? Quer falar, Rafa? Boa. No final do dia, assim, eu gosto muito pouco
como filosofia de vida de fazer futurologia. Então, assim, para onde está indo, o que vai acontecer lá na frente. Eu acho que muito do valor que eu derivei e do sucesso que eu tive na vida veio muito menos de prever o futuro e muito mais de agir em cima das coisas que já eram realidade e que a maioria das pessoas ignora e acaba entrando atrasado, né? Então, eu não sei exatamente o quanto de tempo ainda vai existir a dependência de um portal ou alguma coisa do tipo. Mas eu digo uma coisa, o consumidor sempre vence. E o que eu quero dizer com isso, né? Se a experiência do portal não for positiva para as pessoas, e aí é uma questão de rodar pesquisa, entender de fato se as pessoas gostam de portal ou não gostam. Se elas gostarem, acho que perdura um bom tempo. Se elas não gostarem, se aquilo for uma puta dor para elas, aí eu tenho certeza que muito rápido na economia que a gente vive disruptiva, alguém vai criar uma solução melhor. Mas no final do dia, tudo é sempre baseado no consumidor, o consumidor sempre acaba escoando para onde tem menos fricção. E eu acho que, eventualmente, até como estratégia para uma pequena imobiliária, a melhor coisa que ela pode fazer é criar uma estratégia que faça ela fugir do catálogo. O catálogo é commodity, né? Assim, na hora que você está no meio de um catálogo, você é uma commodity, você é uma unidade ali dentro, você não tem apreço nenhum. Se ela compra o seu ou do lado, ela quer, dentro daquele conjunto de benefícios, se forem iguais, ela quer o mais barato. Isso é um lugar que eu sempre tentei fugir a minha vida inteira, que é você não ter poder de marca nenhum, né? E a provocação aqui, eu acho que para uma imobiliária pequena, para um corretor singular, é construção de marca. Porque no final do dia, por exemplo, eu moro aqui no Jardim Europa, em São Paulo. Se eu fosse um corretor e eu quisesse vender ativos nessa região aqui, Jardim Europa, Jardins, Itaim, etc., o que eu estaria fazendo? Eu estaria construindo a minha marca como corretor. Eu estaria o tempo inteiro que eu saísse para trabalhar, fazendo stories, começando mais um dia, vou visitar uma unidade aqui, aí mostrava a unidade. Quando vendesse, mostrava um depoimento de um cliente, dava dicas de áreas que eu acho que estão baratas, dava dicas de áreas que eu acho que estão hipervalorizadas e não está valendo a pena comprar ali. Eu ajudaria o ecossistema de Jardim Europa, Jardins e Itaim a conhecer mais sobre o mercado imobiliário e a entender mais sobre essas dinâmicas e sem pedir nada em troca. E aí eu tenho certeza que várias pessoas, quando quisessem comprar um imóvel aqui, viriam para mim e falariam, Rafa, estou querendo comprar um imóvel, você me ajuda a escolher? Claro. E aí você está bypassando o processo de catálogo, porque a pessoa não quer um imóvel, ela quer que você ajude ela a encontrar o imóvel dos sonhos dela. Então aí eu acho que é o campo mais fértil possível para um corretor ou para uma imobiliária, é se tornar esse trusted advisor, né? É se tornar esse agente de confiabilidade e segurança que vai ajudar o cara a concretizar um sonho de vida. Então, eu acho que essa é a melhor posição para fugir de uma lista de catálogo e te desafio a pensar que eu poderia citar aqui pelo menos alguns criadores de conteúdo que eu tenho certeza que geram muito mais da sua receita desse jeito do que de outras coisas. Lá no Rio você tem um cara chamado Imóveis Rio, eu esqueci o nome dele, tem um perfil lá, Imóveis Rio, que faz um puta conteúdo em cima disso. Você quer jogar em outro lado do mundo, cara, você tem um corretor americano que só vende propriedades de alto luxo em Manhattan, chama Ryan, o cara. Tem um canal de YouTube que tem 3 milhões de inscritos. Você acha que a galera compra os imóveis dele numa lista? Não, Rafa, aqui, sábado à noite, às vezes pego um vinho com a minha esposa e boto no canal do cara para ver os tours que eles dão nas propriedades. Então, esse para mim é um caminho muito mais interessante para você escapar dos catálogos e da commodity e de uma competição que às vezes não te ajuda a ser valorizado como profissional, como imóvel e etc. É assim que eu olharia. Se eu fosse um corretor, eu estaria produzindo 299 peças de conteúdo por dia, ensinando as pessoas a analisar o ecossistema onde eu gostaria de ser reconhecido como corretor, e eu tenho certeza que eu venderia muito mais que todo mundo está aqui nessa sala. Obrigado, Rafa. Léo, a única coisa que o Rafa não falou é que a gente vai ter que fazer um curso para ser artista de televisão, para fazer tudo isso que ele quer. Eu estava pensando, eu andando com o celular na rua, estou aqui no Campo Belo, agora temos um novo... Precisa fazer um curso para ser artista, porra. Sensacional a tua provocação, tá? E acho que a gente está indo para um lugar no mundo onde isso vai ser meio rotina. Se a gente volta no tempo, 7 anos, vamos voltar para 2013 aqui, máquina do tempo da live.
voltamos no tempo aqui, 7 anos atrás, todos vocês que estão nessa sala estavam julgando alguém que estava tirando uma selfie. Se em 2013 você visse alguém tirando uma selfie na rua, você ia olhar e falar assim, puta, que narcisista, que pessoa esquisita. Cara, esse cara tá tirando uma foto dele mesmo. Se fosse homem, então, no mundo machista que a gente vive, pô, ia julgar mais ainda. As mulheres talvez fosse mais aceito. Mas homem, há 7 anos atrás, tirando selfie na rua, cara, esse cara era um imbecil. Cara, eu garanto para vocês que dentro de 3, 4 anos, esse tipo de coisa das pessoas que você nunca adivinharia que fariam isso, criando conteúdo nessa escala, eu acho que vai ser uma coisa mega comum. Eu, por exemplo, o Cláudio me conhece, eu ando com um videomaker atrás de mim 24 horas por dia. Aqui em casa ele não tá, isolamento social, mas se não estiver... O Cláudio sabe, ele tá rindo que esse filho da puta sabe. Se a gente tivesse no modus operandi normal e eu tivesse indo fazer uma reunião no BTG Pactual, uma reunião na Stone, uma reunião na Dominus, eu tenho um cameraman atrás de mim filmando tudo que eu faço. E eu acho que dentro de 5 anos isso vai ser muito mais comum do que vocês imaginam, é a selfie em 2013. Então, eu fui tomar um café, né, Rafa? Só lembrando aqui, eu fui tomar uma vez um suco com o Rafa ali no Frutaria, lembra? Aí ele estava vindo atravessar a rua, tinha um maluco atrás dele filmando. Aí quando ele chegou para tomar o suco, eu falei, Rafa, não sei o que está acontecendo, mas tem um maluco te seguindo. Ele não combinei dele ficar me seguindo. Eu falei, porra, que susto, porque o cara tá te seguindo. Sensacional. Boa, Cláudio. Boa, Nelson. Valeu, obrigado, Rafa. Léo, tua vez aí, Léo. Eu vou compartilhar de novo uma tela aqui, gente, porque talvez eu tenha algumas dicas, assim, obviamente muito simples, né? Muito práticas e rápidas, mas eu acho que o barriga no balcão é mais para a gente fazer isso, né? Aí, voltando naquele assunto do início, pouca grana, né? Que eu acho legal a gente falar, né? O cliente ele está mais próximo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, não são todas, são algumas, tá, gente? Tomei a licença aqui de falar algumas coisas que eu sei que todo mundo já ouviu falar ou sabe, né? Mas, assim, justamente para que seja mais fácil, mais rápido, né? E barato. Então, assim, o cliente, seja ele um atual ou potencial, ele está do seu lado, né? Eu estou falando, obviamente, virtualmente. E aí, algumas coisas muito fáceis que a gente pode fazer. A primeira ferramenta ela é super velha, que é o e-mail marketing, mas que ainda vale ser usada. Então, o que eu estou falando aqui? Seja um corretor, uma imobiliária pequena, enfim, você pode ter uma ferramenta, existem várias gratuitas aí que você pode usar, é fácil de aprender a utilizar, Mailchimp, enfim, tem diversas, depois eu posso passar algumas que eu conheço, enfim. Você pode ter essa ferramenta e você pode criar uma rotina, né, de envio para esses potenciais clientes e pessoas que você conheça, com conteúdo relevante, obviamente, né? Conteúdo que você conhece, que você estudou e que você traz algum diferencial, né? Então, isso é uma coisa, é quase um parafuso de roda, de tão básico, mas ainda funciona e é legal de fazer. Rede social, acho que todo mundo já tem, né? Todos os corretores, enfim, todas as imobiliárias. E você pode, por exemplo, buscar dados que tenham a ver com o mercado imobiliário, óbvio, né, que interessam essas pessoas. Tem um monte. A cada dia você deve ter acesso a 1.000, 2.000 pesquisas que saem sobre coisas muito interessantes, né? Seja uma nova forma de comprar imóvel, fundos imobiliários, seja uma nova forma de pagamento, uma nova forma de assinar um contrato. Então, essa parte, eu aconselho que você tenha na sua régua, né, de conteúdo um assunto que traga esses dados, né, sobre produtos e tal. Ofertas que façam sentido, né, porque no meio de tanto conteúdo é importante você mostrar o seguinte, olha, existe uma situação favorável aqui para esse imóvel, né, que está com uma condição diferenciada, é uma boa oportunidade, né, você explica por quê, também é uma outra coisa interessante você usar. Né, dicas de decoração, de arquitetura, quem está procurando imóvel ou quem gosta, né, quando é uma coisa diferente, todo mundo tem apreço por ver isso. Né? Dados econômicos, né, são muito interessantes, a gente está vivendo um momento que isso está mudando muito, então isso é legal, você falar sobre queda de juros, como isso melhora o mercado imobiliário,
tanto na questão de locação, né, quanto para fundos, quanto para venda. Então, é importante você trazer esse tipo de conteúdo para colocar. Você pode, por exemplo, saber né, o que o Rafa estava falando. A gente sabe que a maioria da migração imobiliária ela é local, né? Eu não sei como é que vai ser isso agora em função da pandemia, mas sempre foi dessa forma, né? Então, você pode pegar dados de valorização. Existia o portal do OLX, por exemplo, que era o Store Imóveis, ele tinha essa ferramenta, né, automática. Você conseguia saber a valorização de metro quadrado. Então, uma informação que você pode fazer uma pesquisa em um dia, você consegue levantar isso e você pode estar comunicando a sua base de clientes sobre esse tipo de situação, né? A valorização de metro quadrado é uma coisa que as pessoas querem saber, né? Você pode trazer palestras, matérias que falem sobre aquela região. Tudo isso que eu estou falando, gente, é de graça, né? Você tem acesso a essa informação desde que você pesquise e desde que você, né, enfim, tenha tempo para fazer isso. Mas ela é acessível. Você pode estar montando isso nas suas redes sociais, porque você começa a ter muita variedade de conteúdo para que você seja percebido, né? Aí a gente falando sobre construção de marca como ou uma empresa ou um profissional que entende daquilo, né, que se posicione em relação àquele entendimento. A questão das lives, da live, né, que veio para ficar, o nome já saiu um pouquinho de moda, mas se consolidou e vai ficar para sempre. Eu acho que é uma ferramenta interessante que vale fazer, né? O consultor ele pode estar no imóvel fazendo uma live e falando sobre aqueles detalhes, né? sobre arquitetura, até convidar um arquiteto, isso não vai ter custo, né? Então são coisas que você pode fazer. Falando de portal vertical, eles ainda são uma realidade, né? Eu não sei até quando, mas eles ainda são uma realidade. Existem pessoas que entram lá, que querem procurar, que querem ver. Então, eu acho que você deve navegar ali e deve usufruir aquilo que for possível para você. Você ter condições de fazer aquilo de forma gratuita, né? Que a gente sabe que não é o melhor caminho, ou mais barato, ou mais caro. Então, sim, você tem que ver qual a sua possibilidade, mas eu acho que você tem que navegar ali, né? Agora, é complicado você pegar um anúncio para você colocar ali e isso não está sendo bem feito, não está sendo bem cuidado como qualquer outra coisa. Então, assim, você tem que ter uma foto bem feita, né? Você tem que ter uma informação que traga um diferencial que os outros anúncios não trazem, né? Tudo que eu estou falando parte de você ter um bom conteúdo e uma boa ideia, tá? A outra questão que também é interessante é que cada vez mais, né, a internet ela trouxe isso, né, a coisa da vantagem, todo mundo sempre gostou de ganhar alguma coisa e isso não vai mudar nunca. E a competição no universo digital ela é muito mais acirrada, mais rápida e mais forte do que no universo real. Então, levar isso é muito importante, né? O cashback, que é uma palavra, de certa forma, para muita gente nova, ele nada mais é do que uma premiação, né, de fidelizar cliente. Então, é interessante você pensar nisso, isso é viável fazer, né? Você gerar algum prêmio, né? Aí eu estou falando de imobiliárias, empresas e até de profissionais liberais que levam isso para dentro das suas companhias, né? Desconto, produtos e mimos, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma ação para um cliente tão simples, né? Não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas era uma rede que vendia carro, né? Uma rede de concessionárias que a gente simplesmente contratou fez um projeto que era até social, no sentido de trazer eu lembro muito do Menino do Cajueiro, que saiu no Fantástico, foi super famoso, era uma criança que tinha uma aptidão para falar sobre turismo, então a gente fazia mais ou menos isso, né? Trazia um jovem aprendiz para falar sobre aquela região. Ele oferecia um mimo que eram simplesmente balas e snacks, uma coisa super barata e simples, e nesse meio tempo ele falava sobre a região e começava a falar um pouquinho sobre os produtos. Isso teve uma aderência incrível, porque era uma coisa tão simples e pequena, mas que gerava uma simpatia, né, em todo mundo que era atendido, né? Tinha aquela coisa do carinho. Então, estou dando um exemplo super básico e super simples que pode ser feito. A outra questão é a velocidade. Realmente a gente vive numa velocidade hoje que as coisas precisam ser mais rápidas, então você precisa dar atendimento e se antecipar a todo momento, né? Então você tem hoje a ferramenta do WhatsApp Business, que você consegue configurar muita coisa ali. O próprio WhatsApp é a maior ferramenta de comunicação do mundo, né? Todo mundo usa e você pode usar ela de forma inteligente, sem ser invasivo, obviamente, mas ficar gerando conteúdo ali para sua base, né? As listas de transmissão. Você pode atender seu cliente em horários diferenciados, isso faz a diferença. Eu já cansei de ver empresas perderem vendas por não se adequarem a essa realidade, né? Porque você tem ali alguém querendo comprar alguma coisa ou querendo saber de alguma coisa e aquilo não funciona fora do horário comercial, isso não existe mais.
né? E você pode trazer informação e conteúdo de pesquisa. Eu acho que isso é sempre muito interessante. Todo mundo adora ver uma pesquisa, né, que fale um dado interessante para esse universo, né? A outra questão, né, voltando a tal mídia, que no fundo é instrumento audiovisual impresso, seja ele qual for, é você ter isso bem feito, né? Eu vejo muita gente cometendo o erro por fazer de qualquer jeito e às vezes querendo ter a pressa, botar uma imagem ruim, botar um vídeo de pouca qualidade. Isso é muito importante hoje, porque como a gente está buscando cada vez mais atenção, as pessoas vão dar prioridade e vão ver melhor aquilo que é melhor, mais bem produzido. Isso é um fato, isso ninguém vai mudar. Então, o cuidado que você tem que ter, hoje tem vários cursos online de graça que você sabe como tirar uma foto melhor, como iluminar um lugar melhor, né? Tudo isso está acessível, né? E de graça. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa, de certa forma, básica e que dá para você fazer. Eu quis aqui trazer, né, esses bem barriga no balcão, como diz o Cláudio, mas assim, coisas muito simples, que são gratuitas e que são fáceis de serem realizadas. Ok, vou descompartilhar aqui. Obrigado, Léo. Ricardo, bola sua. Tem umas perguntas aí, não sei se a gente tem tempo, né, Cláudio, também? Porque... Cláudio, fala aí, Cláudio, o que você acha? Boa, não, né? eu sugiro a gente fazer um fechamento aí com cada um deles, se quiser incluir a pergunta com fechamento por causa do horário aí, e aí a gente está sem verba no Secov para pagar a hora extra do Rafa e do Léo, que é uma fortuna. Eu já até botei meu carro agora para vender, para conseguir pagar esses 10 minutos a mais, mas 15 minutos eu só tenho um carro, então não tem mas você vai ter que contar muita história e muito conteúdo para vender essa maré que você tem aí. É um sapato, hein? Meu irmão, eu agora sou produtor de conteúdo, eu já estou até pensando aqui os conteúdos que eu vou preparar aqui depois dessa live. Fica tranquilo. Já tô treinando. Sensacional. Acho que a gente vai para as considerações finais mesmo. Então, Rafa e Léo, vamos para as considerações finais, então, para poder encerrar, que a gente já passou aqui 10 minutinhos, né? Até as considerações, mais 5 minutinhos aí para a gente poder encerrar. Deixa eu só botaria, então, uma coisinha só. Na consideração final, já que nós temos uma rede imobiliária, como é que a rede pode fazer também dentro desse conceito novo para ajudar os associados? Boa, fechado. Gente, brigadaço pelo convite, foi um prazer compartilhar um pouquinho de tempo aqui com vocês. Eu acho que dentro da rede, para ela ajudar os afiliados, eu acho que no final do dia, o que a gente debateu aqui hoje, que é fazer marketing, que é fazer comunicação, vocês nunca vão poder fazer por eles. Então, eu acho que só de estar trazendo provocações corretas e trazendo as pessoas corretas para um papo como esse, eu acho que já move aí um pouquinho, tira a bunda das pessoas da cadeira, provoca elas assistirem 1 horinha menos de Netflix e gravarem 3 vídeos a mais aí. Eu acho que é muito nessa linha, porque no final do dia, por mais que alguém quisesse me ajudar, no final do dia eu precisava pegar o celular e gravar o meu vídeo, ninguém pode fazer isso por mim. Então, eu acho que é muito mais uma coisa de autorresponsabilização de cada um do que um movimento maior que alguém te ajuda e te faz vencer sem você ter esforço, né? Então, acho que essa é um pouquinho minha visão em relação a isso. E de consideração final aqui, gente, eu queria fazer um convite forte para vocês olharem esse material de 103 páginas que a gente jogou no chat aqui, que a gente disponibilizou gratuitamente. Cara, é basicamente tudo que eu faço nas minhas estratégias. Nada que está aí custa R$1, é tudo de graça. Então, eu acho que é um playbook que vocês podem pegar e implementar amanhã aí e começar a construir resultados um pouquinho melhores, né, em meio a esse momento difícil aí. Obrigado, Rafa. Léo? Legal, gente. Ó, quero agradecer a todos aqui, Nelson, Ricardo, Cris, Rafa, Claudinho. Obrigado pelo convite, pela participação. Sempre muito bom tá falando, dividindo opiniões. Eu não sou dono de verdade nenhuma, vou ser um eterno aprendiz. Enfim, o que vale são as experiências, né? E eu aprendi isso com um dos meus grandes incentivadores de mercado imobiliário, que era: eu não tenho compromisso com o erro. Então, eu acho que assim, a gente tem que experimentar. Hoje, cada vez é mais possível fazer isso, né? Você experimentar, e aí quando aquilo dá errado, você corrige, quando aquilo dá certo, você melhora.
O que eu queria dizer para a instituição, eu vejo, primeiro é o que o Rafa falou, né? Só de fazer a iniciativa, você está trazendo conteúdo e está trazendo insights que as pessoas podem parar, pensar e correr atrás. Indo um pouquinho além, né? Aqui um insight, uma ideia, talvez vocês possam estruturar uma forma de educar melhor, né? Quem quiser, né? A gente pode montar e posso ajudar, enfim, com super prazer. E, Claudinho, para pagar, basta um chopp ou um vinho, tá tudo certo. Isso aí, assim que voltar a pandemia, eu aceito o convite. E então, assim, a gente pode, né? A instituição pode criar, de repente, coisas um pouquinho mais estruturadas e fáceis, né? Como alguns cursos, né? Que são rápidos e objetivos, justamente nesses itens mais básicos e que a gente tem certeza que podem ajudar a que essas pessoas e essas empresas produzam seu próprio conteúdo e comecem a fortalecer esse lado, né, que alguns já têm, outros não. Então, seria aí uma ideia para de repente, criar uma linha de cursos e de palestras, enfim, bem focadas de forma mais objetiva, né? 10 dicas para fotografar melhor, ou como fazer uma live específica para mercado imobiliário melhor, assim, assado, dicas de iluminação, decoração, ou seja, conteúdos que vão ser pertinentes para esse assunto, né? Que podem ser, de repente, liderados por vocês. Está aí uma breve ideia. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Rafa. Cláudio, eu acho que a bola é tua aí, você vai falar da convenção, né? Isso, então, eu queria aproveitar, além de Cláudio, agradecer... Só um minuto, até dentro disso, falamos de educação aí. Galera, fica o convite, se vocês tiverem interesse em se aprofundar nesses temas, eu tenho essa escola de educação que chama CRIA, joga aí na internet, CRIA School, CRIA Rafa Velar, vocês vão achar. A gente faz uma série de lives toda quinta-feira com os principais nomes do mercado brasileiro de marketing e publicidade. Hoje tem a diretora global da Nike, que chama Daphne, é uma grande amiga minha. Se vocês quiserem começar a acompanhar isso a partir de hoje, vai rolar no Instagram às 8 da noite, e toda quinta-feira rola. Então fica o convite aí, chama Cria School, e toda quinta-feira a gente faz uma puta de uma live com os principais nomes. Só essa semana a gente fez um pouquinho mais, a gente fez Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev, fez o Gustavo, que é o diretor de comunicação do Boticário, eu fui lá e dei uma palhinha também. E hoje tem a diretora global da Nike. Então, toda quinta-feira a gente está trazendo gente muito foda. Fica o convite para vocês assistirem lá, sempre debatendo temas relevantes em cima de marketing e venda. Beleza, Rafa. Obrigado mais uma vez, Léo e Rafa. Certamente, né, Nelson e Ricardo, a gente vai convidar vocês para participar do nosso evento do Rede Show. Né? A gente faz um evento para toda a rede anual. E esse ano a gente vai aproveitar muito dessas provocações que a gente vem tendo nessas lives para levar para o Rede Show, até porque a gente sabe que aqui na live a gente tem um tempo limitado e acho que o objetivo foi mais do que alcançado, porque o nosso grande propósito aqui nas lives é trazer essa provocação, como o Rafa falou, é tirar as pessoas da bunda da cadeira e se mexer, né? As provocações que tanto você, Léo, e você, Rafa, fizeram foram realmente muito, muito boas e fazem com que as pessoas realmente repensem o seu modelo de negócio, que esse é o nosso objetivo. Né? A gente está aqui para trazer opção das pessoas pensarem diferente, agirem diferente, para terem resultados diferentes. Então, acho que esse é o grande objetivo e, por isso, cara, vocês foram demais, agradeço mais uma vez. Aproveito aqui para convidar a todos para a nossa convenção do Secov, né, desse ano. Obviamente, por todo o momento que a gente está vivendo, vai ser a primeira convenção 100% online, tá? Mas não por isso vai deixar de ter ótimos conteúdos e informação importante para todos. Então, eu convido aí a fazer a sua inscrição, a participar. É um evento aí importante para aqueles que labutam aí no mercado imobiliário e a gente, obviamente, conta com a presença de todos que estão nos assistindo, que vocês também façam a propaganda. E mais tarde, mais para o final do ano, a gente vai ter a nossa rede show, né, Ricardo e Nelson, que aí certamente a gente vai estar trazendo vocês de novo, Rafa e Léo, para trazer aí de novo essas provocações para todos. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, Nelson e Ricardo, obrigado pela paciência de me aturar, né? O Rafa e o Léo vieram
é uma vez só, mas o Ricardo e o Nelson me aturam toda a live, então é fácil, né? Então eu agradeço a paciência de vocês mais uma vez, Nelson e Ricardo. Obrigado aí, galera. Abraço a todos, obrigado a vocês, foi muito bom estar juntos. Obrigado, gente. Grande abraço, obrigado pelo convite. Valeu, galera, obrigado. Obrigado pelo convite, um abraço em todos aí. Abraço.